Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. Uma verdadeira paulada de renda passiva aí para vocês. O Banco do Brasil poderia destravar no longo prazo acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nas cotações atuais de BBAS3 daria mais de 50% de dividend yield. Para além disso, o Banco do Brasil, agora com a queda recente, pode estar bem barato, cotado pela metade do valor patrimonial, e numa lupa de médio prazo, com a recuperação do lucro, o banco simplesmente poderia dobrar na cotação, se valorizando mais de 100% e ainda pagando aí bons dividendos. Fora o estudo secreto que eu vou trazer aqui para vocês sobre Banco do Brasil, de que o banco poderia chegar a se valorizar mais de 300% na cotação. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre todas essas novidades a respeito do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal, representando 36,6% da carteira total. Hoje eu tenho 4.146 ações de Banco do Brasil, já tenho aí o banco há bastante tempo na carteira, e aí, consequentemente, tá, o setor bancário, o setor financeiro, acaba sendo aí o setor com mais exposição na carteira. Banco do Brasil, 36%, Banco Itaú, 34%, ficando aqui lado a lado com o Banco do Brasil, até com potencial de superá-lo no curto prazo, caso as ações continuem subindo e eu continue aumentando posição em Itaú, ele simplesmente poderia se tornar a minha primeira maior posição. BR Partners, né? Representando 11% da carteira, BB Seguridade, 8%, Petrobras, 7,6% e as ações da Vale do Rio Doce, 2,4% da carteira total de ações. O foco principal desse vídeo está nas ações do Banco do Brasil. E aquela novela que a gente já sabe, né, pessoal? Nos últimos tempos aí, o Banco do Brasil tem sofrido por conta da alta de inadimplência no agronegócio. O banco tem tido queda de resultados, tem tido, consequentemente, destruição de curto prazo de valor para o acionista. Mas se você pensa num banco sólido como o Banco do Brasil, que historicamente trouxe sim um bom retorno para o acionista no médio e longo prazo, se você pensa na recuperação, pode fazer bastante sentido, porque pensa da seguinte forma, só olhando para o espectro do dividendo, tá? Que é o principal escopo aqui desse vídeo. Se você olhar para a recuperação do lucro do Banco do Brasil numa lupa de 3 anos, você está supondo aí de que o banco poderia ter um PL de apenas 3,8, que daria um LPA, basicamente aqui lucro por ação do Banco do Brasil, na faixa de, né, 6,63 por cada ação de BBS3. E aí, se o banco voltar a pagar um payout de 40%, você poderia ter um dividendo por ação de 2,65, que é muito bom, tá? E aí, vezes 4, você poderia superar mais de R$ 10 por ação. Então, em 4 anos, o Banco do Brasil, voltando para 30 bi de lucro, você já poderia ter mais de R$ 10 por ação em dividendos. Então, olha só como que o banco poderia estar barato para você que olha por essa expectativa de recuperação da rentabilidade. Ele te traria um yield médio aqui no longo prazo, para você que está comprando ações a R$ 20, de 13,2% ao ano na sua média, o que é um yield aí bem interessante para as ações do Banco do Brasil. Fora que você, além de ter esse yield alto, você tem a perspectiva de valorização. Porque só para o Banco do Brasil retomar para o valor patrimonial, e a gente sabe que daqui a 4 a 5 anos o preço sobre valor patrimonial será ainda mais reduzido, porque o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce a uma taxa média de 9 a 10% ao ano na sua média. Então, supondo de que, ó, conta de padeiro, tá? Eu nem vou pegar aqui para vocês, que eu não quero estender tanto tempo nesse vídeo, a calculadora de juros compostos. Tem que abrir ali, né, fazer a juro composto. Não, vamos facilitar aqui
esse cálculo para vocês, tá? Se a gente pegar hoje o VPA do Banco do Brasil, ano 1 subiu 9%, ano 2 subiu mais 9%, porque é juros compostos, ano 3 subiu mais 9% e ano 4 subiu mais 9%. Então, na verdade, o VPA do Banco do Brasil daqui a 4 anos, olhando para 2030/2029, poderia ser de R$ 47,00, fazendo com que hoje você estivesse comprando um banco cotado por um preço sobre valor patrimonial de apenas 0,42, olhando para 2029. E aí, tecnicamente, para o banco retomar para uma vez o valor patrimonial, a ação do banco teria que subir 138% na cotação, olhando para uma lupa de 4 anos. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, 138% de rentabilidade só advindo da valorização nas ações numa lupa de 4 anos, você tem 24% ao ano. Porém, o banco vai retomar com bons pagamentos de proventos. Pode ficar em uns 11% ao ano na média, te trazendo um retorno embutido na ação de mais de 35% ao ano na média. Um baita retorno para as ações do Banco do Brasil, fora que você ainda tem crescimento de lucros, né? Porque o banco retomando para um crescimento de 11 a 12% ao ano na sua lucratividade, você poderia ter 47% ao ano de rentabilidade com ações do Banco do Brasil, olhando para o médio prazo. Pablo, será que o Banco do Brasil já trouxe isso para o investidor? Já, pessoal. Se pegar aqui em períodos passados, em que o banco acabou entrando em crise, né? Perceba que algum tempo depois, quando houve essa recuperação, o banco deu 360% numa lupa de apenas 3 anos. Você colocar aqui, ó, 360%, né, numa lupa de 3 anos, pessoal, isso dá uma rentabilidade média, só para vocês terem noção, de 67% ao ano na média. Você pega ali de 2007 a 2008, o Banco do Brasil foi uma monstruosidade de rentabilidade para quem pegou no boom de commodities. Aí é um segredo aqui que eu falo para vocês a respeito de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é cíclico por conta do agro. Então, no momento que o agro estiver bombando, o banco vai dar esses retornões aqui, ó. O banco deu 700% de rentabilidade numa lupa de apenas 4 anos. Isso aqui, sabe quanto que dá ao ano, na média? Você ter 700% de rentabilidade numa lupa de apenas 4 anos, nem foi tanto tempo aqui, né? Você teve 71% ao ano na sua média. Então, vê que o banco aí, em momentos de estresse, pode, de fato, mudar a carteira do investidor para quem tem a cara e coragem de comprar nesses momentos de dificuldade e pensa carregar as ações para o médio e longo prazo, vislumbrando, claro, uma recuperação da rentabilidade e o retorno dos bons pagamentos de dividendos, tá? E agora, lá vai o segredo principal aqui no Banco do Brasil. Um indicador, pessoal, que vai prever com precisão qual que seria o retorno real do Banco do Brasil olhando daqui a 10 anos, tá? Que a gente pensa e sabe que longo prazo não é 4 a 5 anos, e sim a 10 anos. Vamos calcular o preço justo do Graham, porém calculando para valor futuro, tá? Ou seja, olhando para o preço sobre VP e para o LPA daqui a 10 anos. Quanto será que o Banco do Brasil poderia trazer de rentabilidade para os seus acionistas? Bom, vamos verificar isso aqui. Primeiro que o Graham, ele gostava dessas empresas mais cíclicas como o BB, né? Que pudessem se valorizar bastante, consequentemente aí, ele já, se ele investisse aqui no Brasil, ele ia amar esse tipo de empresa bituca de charuto, como o Banco do Brasil, que acaba ficando bem barato. E aí, você pode usar o preço justo do Graham da seguinte forma. Bom, aí a gente vai ter que, não tem jeito, né, utilizar a calculadora de juros compostos do Investidor 10, que essa calculadora aqui já vai prever com precisão essa análise, da gente não ficar aqui dando chute, né, e consequentemente chegar num cálculo errado. Hoje, o patrimônio líquido do Banco do Brasil é 200 bilhões. Então, supondo que ele cresça uma taxa de 9% ao ano na média em 10 anos, você pode supor que daqui, né, a 10 anos o Banco do Brasil terá um patrimônio líquido de 473 bilhões de reais. Se você dividir hoje, né, pela base acionária do Banco do Brasil a 5,30 bilhões de ações, você tem R$ 82 reais. Esse é o VPA do banco daqui a 10 anos. O lucro por ação do banco pode ser ainda maior. Pode ser muito bom também, né? Porque hoje o lucro é uma taxa de 20 bi por ano, isso na sua média. Crescendo uma taxa de 10% ao ano. Em 10 anos, o banco pode ter um lucro aí de 51 bilhões. Pablo, como você sabe que é 10% ao ano? Bom, 1 menos o payout vezes ROI de 15%. Então, o banco cresce aí 10,5% ao ano na média com muita tranquilidade. 51 bilhões, né? Isso de lucro. Se você subtrair pela quantidade de ações do Banco do Brasil, o LPA futuro do banco pode ser de 8,90. Aí, fazendo o cálculo do Graham, 22,5 vezes 8,90 vezes valor patrimonial, né, de R$ 82 reais, o banco aí poderia valer
R$ 128 na cotação, que dará uma valorização expressiva frente ao preço atual, né? Pelo menos uma valorização aí de 540% numa lupa de 10 anos. Você coloca isso aqui em taxa equivalente, 540% numa lupa de 10 anos na média, você tem um retorno embutido aí total de 20% ao ano. Fora que ainda você tem os bons proventos, porque se o banco pagar uma taxa de 9, 10%, você tem aí 30% ao ano na média e mais o crescimento do lucro, você pode chegar a uns 38 a 40% ao ano na sua média. Então perceba que o BB hoje está bem barato, principalmente por conta dessa crise. O banco veio a apresentar um preço bem convidativo, tá? Para você, claro, que tem visão de médio e longo prazo, pessoal, não tem jeito, tá? O Banco do Brasil não é aquela ação para você colocar na carteira para curto prazo achando que o banco vai decolar, não. É um investimento que precisa madurar para o longo prazo. E aí, comprando o preço certo, você pode sim mudar a sua vida financeira por comprar um banco sólido, passando por um momento aí totalmente pontual, uma crise ligada no agro e com uma redução da inadimplência, né? Esse resultado do Banco do Brasil já pode voltar a uma crescente mais elevada lá na frente. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu super recomendo aqui a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba por ser mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Automatizada, vitalícia e com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível na biografia do canal. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. E já escrevam aí nos comentários, comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira, sigo firme aqui com o banco, acredito na recuperação e acredito numa boa retomada de rentabilidade olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!